A sala de eventos do Hotel Emiliano brilhava com uma luz que Isabela havia escolhido pessoalmente, 3 semanas antes, de um catálogo de iluminação que o coordenador da festa jurava ser o mais sofisticado do mercado paulistano. Ela havia pedido dourado âmbar, não branco estéril, porque sabia que o dourado âmbar fazia as pessoas parecerem mais bonitas do que eram, e pessoas mais bonitas bebiam mais vinho, e pessoas que bebiam mais vinho falavam mais do que deveriam. Era uma estratégia que ela havia aprendido observando, não estudando, porque Isabela Vargem havia passado 10 anos aprendendo quase tudo por observação. Ela estava de pé atrás da coluna mais próxima da entrada lateral, o vestido azul marinho ajustado na cintura por um cinto fino de couro que custava mais do que o salário mensal de muitos dos garçons que circulavam pela sala. No pulso esquerdo, um relógio discreto que não combinava com o vestido, mas que ela nunca tirava. No bolso disfarçado na costura lateral do vestido, o celular vibrou uma vez. Ela olhou para a tela com um movimento rápido e econômico, sem inclinação de cabeça, como quem está acostumado a ler mensagens sem que ninguém perceba. A mensagem era de Alencar. Apenas 5 palavras. Confirmado. Tudo dentro. Pode entrar. Isabela desligou a tela e guardou o celular. Ela respirou lentamente, não porque estivesse nervosa, mas porque havia aprendido que o ar-condicionado dos hotéis de luxo de São Paulo sempre ressecava os pulmões em noites de gala, e ela precisava da voz firme. Depois de um momento, puxou o vestido pelo quadril com um gesto quase imperceptível e caminhou em direção à entrada principal da sala. Ela estava chegando pela esquerda quando Marcos chegou pela direita. Ele entrou com a confiança de quem sabe que o espaço pertence a ele, a cabeça levemente erguida, os ombros abertos sob o paletó escuro, sob medida que Isabela havia escolhido para ele no ano anterior, quando eles ainda jantavam juntos nas sextas-feiras. Do lado dele, a uma distância que não era casual, estava uma mulher de vestido vermelho. Cabelos escuros presos em um coque sofisticado, brincos de gota que alcançavam os ombros. Renata Cavalcante tinha 31 anos, um MBA em andamento que ela mencionava com frequência, e um sorriso que ela usava como se fosse uma credencial. Isabela parou por um instante. Não porque sentiu a dor que Renata provavelmente esperava que ela sentisse, mas porque estava calculando. Havia uma diferença entre saber que algo ia acontecer e ver acontecer, e ela precisava de exatamente 2 segundos para confirmar que o que estava vendo correspondia exatamente ao que havia planejado. Correspondia. Ela retomou o passo. Um dos membros do conselho, o Dr. Ferreira Neto, interceptou Marcos perto da mesa de recepção. Os dois se cumprimentaram com tapinhas nas costas e aquela familiaridade masculina que Isabela havia observado durante uma década de jantares corporativos. E nesse momento Renata ficou levemente à margem, sorriu para uma mulher que ela não conhecia e ajeitou a alça do clutch no pulso. Um gesto que revelava, para quem sabia ler, que ela estava ligeiramente fora do lugar e tentando não parecer. Isabela sabia ler. Ela foi até a mesa de Sílvia, a coordenadora do evento, e verificou o cronograma de falas pela 3ª vez naquela noite, não porque precisasse verificar, mas porque a mesa da coordenadora ficava a uma distância de onde ela podia ver a entrada sem ser vista. Sílvia era jovem, eficiente, e tinha a qualidade rara de não fazer perguntas desnecessárias. "Está tudo certo com a ordem das falas, dona Isabela?" Sílvia perguntou, segurando o tablet com os 2 braços. "Perfeito", Isabela respondeu. "E o sistema de projeção? Testamos 2 vezes. O técnico está na cabine." "Bom." Ela fez uma pausa e acrescentou, com o mesmo tom com que poderia comentar sobre o tempo. "Se alguém tentar alterar a programação das falas depois das 21 horas, venha falar comigo antes de aceitar qualquer instrução. De qualquer pessoa." Sílvia piscou uma vez. "Qualquer pessoa? Qualquer pessoa." Isabela confirmou, e sorriu de um jeito que encerrava a conversa sem fechar a porta. Ela circulou pela sala pelos 20 minutos seguintes, fazendo o que havia feito em todos os gala dos últimos 10 anos. Cumprimentou as esposas dos diretores pelos nomes, lembrou do aniversário de formatura de uma, da cirurgia do joelho do marido de outra, pediu ao garçom para levar água com gás para a mesa onde estava sentado o doutor. Henrique Alencar, porque Alencar tinha refluxo e nunca pedia por conta própria. Era esse tipo de atenção, invisível e constante, que havia garantido que ninguém na sala percebesse que ela era mais do que uma anfitriã bem treinada. Isso havia sido conveniente por muito tempo.
Agora estava prestes a ser inconveniente de um modo que ela controlava. Quando passou pela mesa de Alencar, ele não levantou o olhar do copo. Apenas deslocou levemente o guardanapo sobre a mesa, revelando por um segundo a ponta de um envelope branco pequeno. Isabela cruzou a mão sobre a toalha de mesa enquanto puxava a cadeira da convidada ao lado, e o envelope deslizou para dentro da palma dela com a naturalidade de um movimento que eles haviam praticado uma vez, informalmente, numa tarde de segunda-feira, em um café no Itaim Bibi, 3 semanas atrás. Boa noite, Henrique, ela disse, como se tivesse parado apenas para cumprimentá-lo. Boa noite, Isabela. Ele levantou o copo ligeiramente. Bonita festa. Sempre é, ela respondeu, e seguiu em frente. O envelope foi direto para o bolso interno de sua bolsa pequena, que estava depositada na sala de coordenação. Ela não abriu. Não precisava. Sabia o que estava dentro. A senha de acesso ao servidor de apresentação, o código de entrada do arquivo que havia sido carregado no sistema da sala de eventos 3 dias antes, disfarçado entre os materiais de suporte visual da palestra do diretor comercial, um arquivo de 47 slides. Não de resultados trimestrais. De auditoria. Marcos subiu ao palco às 21h15, precisamente no horário programado. Ele era bom nisso, a pontualidade performática que confundia a eficiência com caráter. A plateia era composta de 120 pessoas, acionistas, membros do conselho, diretores, os cônjuges que haviam comparecido, alguns jornalistas de publicações do setor que Marcos havia convidado pessoalmente porque gostava de cobertura. Renata estava na terceira mesa à esquerda do palco, em uma cadeira que não havia sido designada a ela no mapa de assentos original. Isabela havia notado isso. Há 10 anos, Marcos começou, com a voz amplificada e aquela pausa dramática que ele havia aprendido em um curso de oratória que custou R$ 8.000, o Grupo Vargem Real era uma empresa regional com ambição nacional. Hoje, somos uma empresa nacional com ambição continental. Havia aplausos. Isabela aplaudiu junto, na cadeira que lhe cabia à direita do palco, o rosto sereno e atento como o de alguém que ouve pela primeira vez, algo que a impressiona. Ela havia escutado essa abertura ensaiar 3 vezes na sala de jantar da casa deles, quando Marcos ainda a consultava sobre o ritmo das frases. Enquanto ele falava, ela olhou discretamente para o cronograma impresso na sua mão. Depois da fala de Marcos, havia a apresentação do diretor comercial, depois os números de crescimento apresentados pelo CFO, depois uma homenagem a um parceiro histórico da empresa, e depois, na última linha do programa, em fonte ligeiramente menor que as outras, palavra especial DRA, Isabela Vargem. Ninguém na sala havia questionado esse item. Era comum que a esposa do CEO encerrasse as falas com agradecimentos. Era o tipo de coisa que as pessoas esperavam sem perceber que estavam esperando. Marcos não havia revisado o programa final. Ele raramente revisava o que Isabela organizava, porque raramente achava que havia algo para revisar. Isso, ela havia descoberto, era uma das vantagens de ser subestimada por tempo suficiente. A fala do diretor comercial durou 22 minutos. A apresentação do CFO, 18. A homenagem, 12. Isabela ficou sentada com a postura correta, bebeu 2 goles de vinho, trocou 3 comentários corteses com a mulher à sua direita e verificou uma vez mais se o relógio no pulso marcava o mesmo que o relógio na parede. Marcava. Quando o mestre de cerimônias pronunciou seu nome, ela já estava de pé. O caminho até o palco eram 23 passos em linha reta, e ela os havia dado mentalmente tantas vezes nas últimas semanas que agora seus saltos não vacilaram uma única vez sobre o piso de mármore polido. Ela subiu os 3 degraus laterais, recebeu o microfone do mestre de cerimônias com um sorriso de agradecimento e se posicionou no centro do palco sob a luz que ela mesma havia escolhido, o dourado âmbar que fazia as pessoas parecerem mais bonitas do que eram. Ela não precisava da luz para isso, mas era agradável ter a escolha. Boa noite, ela disse. A voz saiu clara, sem pressa, com o volume calibrado de quem passou anos conversando em salas barulhentas sem precisar gritar. Obrigada por estarem aqui. Esta é uma noite importante para o Grupo Vargem Real, e eu quero que todos vocês entendam exatamente por quê. No fundo da sala, ela viu Marcos inclinar a cabeça para o lado. Uma inclinação pequena, quase imperceptível, do tipo que significava que algo havia saído levemente fora do script. Ela conhecia todas as inclinações de cabeça dele.
Nos últimos meses, ela continuou, passamos por um processo de revisão interna bastante abrangente. Uma auditoria. Não a auditoria anual de rotina que vocês conhecem, mas uma auditoria independente, conduzida por um escritório externo, sobre a gestão financeira e a integridade das movimentações de ativos dos últimos 18 meses. O silêncio que desceu sobre a sala não foi repentino. Foi gradual, como quando o volume de uma música vai sendo baixado devagar até que a pessoa percebe, de súbito, que não está mais ouvindo nada. Os resultados dessa auditoria, ela disse, estão disponíveis agora mesmo nesta apresentação. Ela fez um gesto breve em direção à cabine de projeção. O telão atrás dela, que havia exibido gráficos de crescimento e fotografias dos projetos da empresa durante as apresentações anteriores, mudou. O primeiro slide era simples. Fundo branco. Logo do escritório de auditoria Alencar e Associados no canto superior esquerdo, e no centro, em fonte preta sem ornamento, a palavra relatório. Marcos estava de pé. Ela o viu pela visão periférica, porque não virou a cabeça na direção dele. Ele havia se levantado da cadeira à direita do palco e estava parado, os ombros levemente tensos sob o paletó que ela havia escolhido, com aquela expressão que ela havia visto poucas vezes na vida dele, a expressão de alguém que calcula e não encontra uma saída rápida o suficiente. Sei que isso não era o que vocês esperavam ouvir esta noite, Isabela disse, com uma calma que ela havia cultivado durante semanas de preparação, semanas em que havia dormido pouco e acordado cedo e verificado os números com Alencar 4, 5, 6 vezes, porque precisava ter certeza absoluta antes de estar neste palco. Mas é exatamente o que vocês precisam ouvir. Ela avançou para o segundo slide. Na terceira mesa à esquerda, Renata Cavalcante estava com o copo de vinho parado no ar, a meio caminho da boca, como uma imagem congelada de uma cena que não havia terminado de acontecer. Isabela não olhou na direção dela. Havia tempo para isso. Por enquanto, havia o microfone, havia o telão, havia 120 pessoas que haviam vindo para uma festa e agora estavam descobrindo que a festa era, desde o início, algo diferente do que pensavam. E havia Alencar, sentado tranquilamente à sua mesa com o copo de água com gás que ela havia mandado servir, observando a sala com os olhos de quem calcula e não tem mais nada para calcular. Vamos começar, ela disse, pelo início. E no canto inferior direito da mesa do Dr. Alencar, embaixo do guardanapo que ele havia levantado alguns minutos antes, havia um segundo envelope, menor, com um lacre, que seria aberto apenas se o primeiro plano falhasse. Ela esperava não precisar dele, mas Isabela Vargem havia aprendido, em 10 anos de observação cuidadosa, que sempre era melhor ter um segundo plano. 6 meses antes daquela noite no Hotel Emiliano, Isabela havia encontrado a primeira discrepância num sábado de manhã, enquanto tomava café sozinha na varanda do apartamento nos Jardins. Ela não era a pessoa oficial que revisava as finanças do Grupo Vargem Real. Esse papel pertencia ao CFO, ao Departamento de Controladoria e às firmas de auditoria externas que entregavam relatórios anuais com capas bonitas e números que nunca saíam muito da linha. Mas Isabela havia ajudado a construir aquela empresa antes de ela ter o nome que tinha agora, num período que poucos conheciam e que ela nunca mencionava em eventos sociais. Então ela sabia ler um balanço de um jeito que ia além do que qualquer contador esperaria de uma esposa de CEO. O documento que estava na sua tela naquele sábado era um extrato de movimentação de uma conta subsidiária, que havia chegado ao seu e-mail por engano, redirecionado por um assistente que havia confundido os endereços de Isabela Vargem, esposa, com Isabela Vargem, nome que constava como beneficiária em um contrato de 2014. O assistente havia mandado uma mensagem de desculpas 10 minutos depois. Isabela havia respondido dizendo que não havia problema e que ela encaminharia para o setor correto. Ela não encaminhou. Ela leu o extrato 3 vezes. Depois abriu a pasta de documentos que ela mantinha no servidor pessoal, criptografada, que continha cópias de todos os contratos que ela havia assinado entre 2011 e 2014, quando o Grupo Vargem Real era ainda a Vargem Participações e tinha 3 sócios, dos quais 2 haviam vendido suas partes ao longo dos anos. O terceiro sócio, que havia cedido a gestão operacional mas mantido uma participação de 22% registrada sob um nome de holding, era ela. Era uma estrutura que ela e Marcos haviam desenhado juntos, no início, quando a empresa era pequena e a ideia de proteger o patrimônio pessoal dela era uma precaução sensata,
não uma jogada estratégica. Com o tempo, a precaução havia se tornado invisível, porque Marcos havia parado de pensar nela como uma sócia e havia começado a pensar nela como uma esposa, e Isabela havia permitido que isso acontecesse porque havia outras batalhas que pareciam mais urgentes e porque havia uma parte dela que acreditava, ou queria acreditar, que o casamento era separado dos negócios. Essa crença havia começado a rachaduras no extrato daquele sábado. A discrepância era pequena, numericamente. Uma transferência de R$ 480 mil para uma empresa chamada RC, Consultoria e Desenvolvimento, com CNPJ registrado há 8 meses, sede em Alphaville, objeto social genérico, o suficiente para cobrir qualquer coisa. O que chamou a atenção de Isabela não foi o valor em si, mas o fato de que a empresa pagadora era a subsidiária de logística do grupo, que não tinha histórico de contratar consultorias externas nessa categoria e que a aprovação da transferência havia sido feita com a assinatura eletrônica de Marcos, fora do fluxo de aprovação normal, sem o aval da diretoria financeira. Ela fechou o laptop, terminou o café e ficou olhando para a rua lá embaixo por aproximadamente 15 minutos. Depois abriu o laptop de novo e começou a procurar. Levou 3 semanas para ela reunir o suficiente para ter certeza de que não estava interpretando errado, que não havia uma explicação banal que ela havia perdido, que o que estava vendo era o que parecia ser. A RC Consultoria havia recebido 3 transferências no total, a última delas 15 dias antes, num valor que sozinho excedia R$ 1 milhão. As aprovações eram todas de Marcos, todas fora do fluxo padrão, todas em subsidiárias diferentes, para que o total não aparecesse em nenhum relatório consolidado como um valor único que chamasse atenção. Foi nesse ponto que ela ligou para Henrique Alencar. Eles se conheciam desde antes de Isabela conhecer Marcos. Alencar havia sido parceiro de auditoria do escritório que havia assessorado a Vargem Participações nos primeiros anos, e era uma das poucas pessoas no mundo corporativo de São Paulo que sabia, porque havia assinado os contratos, que Isabela não era apenas a esposa do CEO. Ele estava semi-aposentado agora, consultava para um número pequeno de clientes que ele escolhia com critério, e atendia o celular às 7 da manhã, sem parecer incomodado com isso, o que Isabela considerava uma virtude rara. Eu preciso de uma auditoria independente, ela disse, sem preâmbulo, discreta, e preciso que comece antes que alguém perceba que está acontecendo. Houve uma pausa curta na linha. Você já tem os documentos iniciais? Alencar perguntou. Tenho o suficiente para saber que há mais para encontrar. Quanto tempo eu tenho? Ela havia pensado nessa pergunta antes de ligar. 4 meses, ela disse. Talvez 5. Há um evento no final do ano que pode ser o momento certo, mas preciso ter certeza do que estamos lidando antes de decidir como usar o que você encontrar. Entendido. Outra pausa, mais curta. Vou precisar de acesso ao servidor interno, não diretamente, mas através de alguém com credenciais. Eu tenho credenciais, ela disse. Silêncio. Você tem credenciais ativas? Ele perguntou, com o cuidado de alguém que quer ter certeza de que está entendendo direito. Sou beneficiária registrada em um contrato de 2014 que nunca foi rescindido, ela disse. Isso me dá acesso como sócia minoritária ao servidor de dados financeiros. Nunca usei, mas ainda funciona. Eu testei na semana passada. Isabela. A voz de Alencar tinha um tom que ela reconheceu. Não era surpresa, era algo mais próximo de admiração cautelosa. Você estava esperando por isso. Eu estava me preparando, ela corrigiu. Há uma diferença. Não havia realmente. Mas ela precisava acreditar que havia, porque havia uma diferença emocional muito grande entre preparar-se para uma possibilidade e esperar que ela se concretizasse, e Isabela precisava que a distinção existisse para conseguir dormir nas noites em que deitava ao lado de um homem que havia deixado de olhar para ela com qualquer tipo de atenção real havia pelo menos 2 anos. Os meses que se seguiram foram os mais disciplinados da sua vida adulta. Ela havia aprendido a compartimentalizar na época em que estava construindo a empresa, enquanto cursava a pós-graduação e cuidava da sogra que havia sofrido um AVC leve e que precisava de alguém para levar lá às consultas 2 vezes por semana. Ela havia aprendido a separar o que estava sentindo do que estava fazendo, não porque não sentisse, mas porque o sentimento precisava esperar sua vez. Agora era assim. De manhã ela organizava os detalhes do gala com Sílvia
e a equipe de eventos. À tarde, verificava o escritório de advocacia especializado em direito societário que ela havia contratado em sigilo, pagando pelos serviços com uma conta pessoal que Marcos não conhecia, aberta antes do casamento e que ela havia mantido ativa por razões que na época pareciam precaucionárias e agora pareciam proféticas. À noite ela jantava sozinha quando Marcos tinha reuniões e atualizava a pasta criptografada com os documentos que Alencar enviava por um canal seguro que eles haviam combinado. E às vezes, nas noites em que o apartamento ficava em silêncio e ela terminava de verificar os últimos arquivos antes de fechar o laptop, ela ficava olhando para o teto e pensava em como havia sido a primeira vez que ela e Marcos haviam apresentado a empresa para investidores externos, em um almoço num restaurante do Itaim, ela de taier azul e ele de gravata vermelha que ela havia escolhido porque vermelha transmitia confiança. E como eles haviam se olhado depois que o maior investidor da mesa havia dito que ia assinar, e como o olhar havia sido de cumplicidade, não de amor necessariamente, mas de algo que à época parecia igualmente sólido. Ela pensava nisso. Depois fechava os olhos e dormia porque havia muito a fazer de manhã. Na noite do gala, quando ela estava de pé atrás da coluna da entrada lateral e o celular vibrou com a mensagem de Alencar, o que ela sentiu não foi alívio. Foi algo mais frio e mais nítido. A sensação de que um cálculo havia sido confirmado. De que os meses de espera e os documentos e as ligações às 7 da manhã e as noites olhando para o teto haviam convergido para aquele momento específico, naquele hotel específico, sob a luz âmbar que ela havia escolhido. E quando Marcos entrou pela porta direita com Renata ao lado, Isabela não sentiu a faca que Renata provavelmente imaginava que sentia. O que ela sentiu foi algo mais parecido com clareza. Ela havia demorado para chegar a essa clareza. Havia ficado presa, por mais tempo do que deveria, na ideia de que talvez houvesse uma explicação diferente, que talvez ela estivesse interpretando errado, que talvez o casamento ainda pudesse ser recuperado se ela conversasse, se ela esperasse, se ela fosse paciente de um jeito que ela não sabia mais ser. Esse era o defeito dela, e ela o conhecia com precisão clínica. A dificuldade de aceitar que uma situação havia chegado ao fim antes de ter esgotado todas as possibilidades de não ter chegado. Mas havia um ponto em que a paciência deixava de ser uma virtude e se tornava cumplicidade com o próprio prejuízo. A RC Consultoria, ela havia descoberto na 4ª semana da investigação de Alencar, estava registrada em nome de Renata Cavalcante, não diretamente, mas através de uma cadeia de 2 intermediários que levava até ela com a clareza de uma linha reta travestida de labirinto. O dinheiro que havia saído das subsidiárias do Grupo Vargem Real estava sendo depositado em uma conta que alimentava diretamente os gastos pessoais de Renata. Um apartamento em Higienópolis, um carro importado, viagens, não era apenas uma infidelidade, era um roubo. E o roubo estava sendo preparado com cuidado suficiente para sugerirem que havia um plano maior, um plano que Alencar havia identificado com a precisão de alguém que havia passado 40 anos auditando empresas e reconhecia a arquitetura financeira de uma separação preparada com antecedência. Marcos estava se preparando para pedir o divórcio. Estava liquidando ativos devagar, transferindo para fora do alcance do inventário conjugal, construindo uma narrativa financeira em que o patrimônio real da empresa parecia menor do que era. Quando a separação viesse, o laudo pericial encontraria uma empresa mais magra e a parte de Isabela seria calculada sobre um valor menor. Exceto que Isabela tinha 22% registrados em uma holding que não estava incluída nos balanços que Marcos estava manipulando, porque ele havia esquecido que ela existia, ou havia presumido que ela não faria nada. Isabela havia ficado olhando para o documento que confirmava a estrutura da RC Consultoria por um longo tempo. Depois havia mandado uma mensagem para Alencar. Continue. Quero tudo documentado até o último centavo. E havia continuado a organizar o gala. Na festa, enquanto Marcos discursava no palco sobre ambição continental, Isabela estava na cadeira à direita, e Renata estava na terceira mesa à esquerda, e o doutor Ferreira Neto estava fazendo perguntas ao CFO sobre as projeções do próximo trimestre, e ninguém na sala sabia, exceto Alencar e um advogado em Pinheiros que havia revisado os contratos de 2014 naquela semana, que a festa havia sido construída não apenas como celebração, mas como palco, um palco que Isabela havia escolhido, como havia escolhido a luz âmbar e o horário das falas e a posição do envelope embaixo do guardanapo.
Ela havia aprendido, em 10 anos, que o poder raramente estava em quem falava mais alto. Estava em quem controlava o que acontecia antes que qualquer palavra fosse dita. A pergunta que a mulher à esquerda dela havia feito, sussurrada enquanto o CFO apresentava os gráficos, ainda ecoava levemente na sua memória. Por que você ainda está aqui, Isabela? A mulher havia perguntado como se a presença dela fosse um enigma que merecia compaixão. Isabela havia sorrido e dito por que é meu evento, e a resposta havia fechado a conversa. Mas a pergunta completa, a versão que a mulher não havia feito porque não sabia fazer, era mais precisa. Por que você ainda estava aqui todos esses meses, sabendo o que sabia? A resposta era que ela havia precisado de tempo. Não para se recuperar emocionalmente, embora isso também fosse verdade, mas para garantir que quando ela agisse de um jeito que não pudesse ser contestado, que não pudesse ser descartado como reação emocional de uma esposa ferida. Ela havia precisado de tempo para construir algo irrefutável. E agora o tempo havia acabado. O relógio na parede marcava 21h11. Em 4 minutos, o mestre de cerimônias pronunciaria o seu nome. Isabela ajeitou a posição na cadeira, colocou o copo de vinho na mesa com um movimento tranquilo e esperou. O segundo slide da apresentação de Isabela mostrava um organograma. Não o organograma oficial do Grupo Vargem Real, aquele com as subsidiárias listadas em hierarquia clara e os nomes dos diretores em caixas coloridas. Era outro organograma, mais simples na forma, mas mais complexo no conteúdo, que mostrava uma série de transferências entre entidades. Uma seta saindo da subsidiária de logística, outra da divisão de infraestrutura, outra da área de participações, todas convergindo para um único nó central, identificado apenas pelo CNPJ. Este CNPJ, Isabela disse, com o apontador laser vermelho descrevendo um círculo lento ao redor do número, pertence à RC Consultoria e Desenvolvimento, uma empresa constituída há 11 meses, com sede declarada em Alphaville e objeto social, registrado como prestação de serviços de consultoria estratégica e desenvolvimento de negócios. Ela fez uma pausa de exatamente 3 segundos. Havia praticado a duração das pausas. O Grupo Vargem Real pagou a essa empresa, ao longo de 11 meses, o valor total de R$ 3.240.000, em 15 transferências separadas, aprovadas individualmente fora do fluxo normal de autorização, sem contratos de prestação de serviço formalizados, sem notas fiscais correspondentes na maioria dos casos e sem nenhum relatório de entrega de serviço registrado em nossos arquivos internos. No fundo da sala havia um murmúrio que crescia devagar, como o som de uma maré que começa a entrar. Marcos havia se levantado da cadeira. Ela o via pela visão periférica, mas mantinha o olhar no telão e na plateia, porque havia uma regra básica de apresentação que ela havia aprendido. Quem controla o olhar da audiência controla a narrativa, e ela não ia entregar o olhar da audiência para ele. Eu vou pedir ao Dr. Alencar, ela disse, com o mesmo tom com que poderia estar apresentando resultados positivos de crescimento, que ele mesmo explique as conclusões da auditoria sobre a estrutura desta empresa. Dr. Alencar. Henrique Alencar se levantou da mesa com a tranquilidade específica de um homem de 70 anos que não tem mais nada a provar e cujo nome havia aparecido nas maiores investigações corporativas do Brasil nos últimos 4 décadas. Ele caminhou até o palco com passos medidos, recebeu o microfone de Isabela, com um aceno de cabeça que era profissional e quase cerimonioso, e ajeitou os óculos antes de começar a falar. Boa noite, ele disse. Meu nome é Henrique Alencar. Fui sócio fundador do escritório Alencar e Associados por 38 anos, antes de passar a exercício exclusivo de consultoria independente. Conduzi a auditoria que a senhora Isabela mencionou durante os últimos 4 meses, com acesso pleno aos servidores financeiros do grupo, mediante credenciais legalmente válidas. Essa última parte era importante. Ela havia insistido para que ele a dissesse exatamente assim, mediante credenciais legalmente válidas, porque a primeira reação que Marcos teria seria questionar a legitimidade do acesso. As conclusões da auditoria, Alencar continuou, abrindo a pasta que havia carregado consigo, apontam para a existência de um esquema sistemático de desvio de recursos do Grupo Vargem Real para uma empresa de fachada, com fortes indícios de que os recursos desviados foram utilizados para financiamento de despesas pessoais de terceiros. O murmúrio na sala
havia se transformado em algo mais alto. Não gritaria, mas uma agitação de vozes sobrepostas que o mestre de cerimônias, visivelmente sem saber o que fazer, havia optado por não tentar controlar. Eu preciso falar. A voz de Marcos cortou a sala de um jeito que fez várias pessoas virarem na direção dele. Ele havia caminhado até o lado direito do palco e estava de pé na borda, os ombros tensos e o rosto com uma expressão que Isabela reconhecia como a expressão de alguém que está calculando em tempo real e não está gostando dos resultados. Isso é completamente irregular. Esta apresentação não foi aprovada pelo conselho. A auditoria foi conduzida sem autorização da diretoria, e eu quero saber com base em que autorização esses documentos foram. Com base na cláusula 14 do contrato de constituição da Vargem Participações, datado de 12 de março de 2014, Isabela disse, sem levantar a voz, o que fez com que a interrupção dela fosse mais eficaz do que se ela tivesse gritado, que garante à sócia minoritária o direito de solicitar auditoria independente, mediante suspeita fundamentada de irregularidade financeira, independentemente de aprovação da diretoria executiva. Marcos parou. Não foi um silêncio longo. Foi a duração exata de um homem percebendo que havia um documento que ele havia esquecido, ou havia presumido que não importava mais, ou havia presumido que a pessoa que o detinha não saberia usar. Lô, você não é sócia, ele disse, e a frase saiu com uma firmeza que era quase convincente. Você cedeu sua participação em 2018. Não cedi, ela disse. Transferi a gestão operacional. A participação permaneceu registrada. Tem os documentos. Ela fez uma pausa. O doutor Alencar também tem. Alencar levantou a pasta ligeiramente, um gesto quase imperceptível, como um árbitro confirmando uma jogada. O doutor Ferreira Neto, que estava sentado à mesa do conselho com a expressão de alguém que está registrando cada detalhe para análise posterior, inclinou-se levemente em direção ao homem ao seu lado e disse algo que Isabela não conseguiu ouvir. O homem ao lado assentiu. Marcos. Ferreira Neto se levantou, o que chamou a atenção de um jeito diferente do que a fala de Isabela havia chamado, porque Ferreira Neto tinha 64 anos, cabelos completamente brancos e havia sido mentor de Marcos nos primeiros anos da empresa. Sua voz tinha o peso de quem havia colocado dinheiro e reputação naquela empresa. Eu acho que precisamos ouvir o relatório completo antes de qualquer outra coisa. Marcos olhou para Ferreira Neto, depois olhou para Isabela, depois olhou para a sala, onde 118 pessoas estavam olhando para ele com expressões que iam de choque a cálculo a algo que em algumas faces se parecia, inequivocamente, com satisfação. Ele voltou para a cadeira, não porque havia escolhido ceder, mas porque no cálculo que estava fazendo em tempo real, interromper o processo agora tornaria tudo pior do que deixar acontecer e contestar depois. Isabela sabia que era isso que ele estava pensando porque havia pensado com ele por 10 anos e conhecia a arquitetura das suas decisões sob pressão. Alencar continuou por 27 minutos. Ele era metódico, não dramático, o que tornava cada ponto mais pesado do que seria se ele estivesse sendo performático. Números, datas, CNPJ, nomes de contas, valores. A estrutura que havia sido construída ao longo de 11 meses para transferir recursos do grupo para a RC Consultoria. A análise das aprovações de Marcos, a ausência de documentação de serviços. E, no 17º slide, algo que Isabela havia pedido a Alencar para incluir por último, depois de muita hesitação da parte dela, o vínculo societário da RC Consultoria. A empresa RC Consultoria e Desenvolvimento, Alencar disse, tem como sócia administradora, conforme registro na Junta Comercial, a senhora Renata de Souza Cavalcante, CPF registrado em São Paulo. Nesse momento, pela primeira vez naquela noite, Isabela olhou na direção da terceira mesa à esquerda. Renata estava de pé. Ela havia se levantado antes que Alencar terminasse a frase, e o fez com a pressa de alguém que foi apanhada de surpresa, mas que possui reflexos rápidos o suficiente para reagir, e o que ela disse, com a voz suficientemente alta para que a mesa ao redor ouvisse, foi: "Isso é uma mentira. Eu exijo que essa apresentação seja interrompida agora." Alguns rostos na sala se viraram para ela. Outros permaneceram no palco. Era um momento específico em que a sala estava dividida entre dois focos, e Isabela sabia que o que acontecesse nos próximos 30 segundos determinaria qual dos dois focos manteria a plateia.
A senhora é livre para contestar qualquer informação desta auditoria em instância competente, Isabela disse, com a voz calma e clara do microfone. Esta apresentação continuará. Renata abriu a boca para responder. Foi nesse momento que o técnico da cabine de som, seguindo a instrução prévia que Isabela havia dado a ele por escrito no dia anterior, diminuiu ligeiramente o volume do canal sem microfone na área da plateia. Não o eliminou, apenas reduziu. Suficiente para que a voz de Renata chegasse às mesas próximas, mas não preenchesse a sala inteira. Era um detalhe pequeno. Mas os detalhes pequenos eram a diferença entre uma interrupção que desviava a atenção e uma interrupção que ficava nas margens. Alencar apresentou os últimos 10 slides com a mesma metodologia dos primeiros. Quando terminou, entregou o microfone a Isabela e desceu do palco com a mesma tranquilidade com que havia subido. O relatório completo da auditoria, Isabela disse, está sendo distribuído neste momento aos membros do Conselho de Administração. Cópias impressas estão sendo entregues pelos assistentes da organização do evento. Ela havia organizado isso também. Os assistentes treinados haviam sido instruídos a entregar os envelopes exatamente quando ela dissesse essas palavras. Cópias digitais foram enviadas há exatamente 30 minutos para os endereços registrados de todos os acionistas com participação superior a 5%. O barulho na sala havia crescido de novo. Ferreira Neto estava com um envelope aberto na mão, lendo. Outros membros do conselho faziam o mesmo. Alguém ao fundo havia sacado o celular, provavelmente verificando o e-mail. Eu tenho mais uma coisa a dizer, Isabela disse. Uma coisa que não está no relatório de auditoria, mas que é relevante para o contexto desta noite. Ela fez uma pausa, não uma pausa dramática. Uma pausa do tipo que existe porque a pessoa que está falando está escolhendo as palavras seguintes com cuidado. Quando o Grupo Vargem Real foi constituído, em 2011, havia 3 sócios. 2 deles venderam suas participações ao longo do tempo. O terceiro sócio manteve uma participação de 22%, registrada sob uma holding pessoal, como medida de proteção patrimonial acordada entre os sócios na época da Constituição. A sala estava completamente quieta agora. O tipo de silêncio que existe quando uma informação está sendo processada e as pessoas ainda não sabem o que fazer com ela. Esse terceiro sócio, Isabela disse, sou eu. Marcos havia voltado a se levantar. Desta vez ele não disse nada. Ficou de pé, como uma figura parada no enquadramento de uma fotografia que estava sendo tirada contra a vontade dele. Isabela olhou para ele diretamente pela primeira vez em toda a noite. Não com raiva, porque raiva era um luxo que ela havia decidido não se dar no palco, mas com a clareza específica de alguém que havia esperado o momento certo e que sabia, agora, que o momento era este. Agradeço a presença de todos, ela disse. O escritório de advocacia Saraiva e Associados está à disposição do conselho para os próximos passos. Boa noite. Ela desceu do palco pelos mesmos 23 passos em linha reta, e foi nesse momento, enquanto ela alcançava o piso de mármore e a sala explodia em vozes sobrepostas atrás dela, que Renata Cavalcante se levantou da cadeira e anunciou, com uma voz que havia recuperado a firmeza de quem havia preparado uma resposta de emergência: eu tenho documentos que provam que a assinatura naquele contrato de 2014 foi falsificada. Posso provar que Isabela Vargem não é sócia de nada. A sala parou, Isabela parou, não porque a afirmação a surpreendeu, mas porque havia 2 tipos de surpresa. A surpresa de algo que você não esperava, e a surpresa de algo que você havia esperado, mas cuja chegada, mesmo prevista, produzia um impacto físico de ver um plano se realizando exatamente como calculado. Ela virou lentamente na direção de Renata. O envelope pequeno, com o lacre, que estava na mesa de Alencar, estava lá por uma razão. Isabela ficou parada por exatamente o tempo que levava para a sala processar o que havia sido dito. Não era uma pausa de desorientação. Era a pausa de quem está avaliando em que sequência responder, da mesma forma que um jogador de xadrez, ao ver uma jogada inesperada, não reage imediatamente, mas recalibra o próximo lance com precisão. Renata havia dito que tinha documentos. Documentos que provavam falsificação. Era uma acusação grave o suficiente para que a sala, que havia estado processando as revelações de Isabela nos últimos 40 minutos, virasse para ela com uma atenção renovada, aquela atenção ávida que as pessoas têm quando percebem que a história ainda não acabou, que pode haver mais uma reviravolta, que talvez a pessoa que parecia estar ganhando não estivesse tão segura quanto parecia.
Era exatamente o que Renata havia calculado. E Isabela havia calculado isso também. Eu ouço a afirmação da senhora, Isabela disse, voltando ao microfone que ela havia deixado na beira do palco e pegando-o de volta com um movimento que não pareceu calculado, porque havia praticado até que parecesse natural. Seria possível apresentar esses documentos agora? Renata hesitou um segundo. A hesitação era mínima, do tipo que só quem estava observando com atenção total poderia perceber. Mas Isabela estava observando com atenção total. Tenho o documento digitalizado no meu celular, Renata disse. Muito bem. Isabela fez um gesto em direção ao técnico na cabine de projeção. Podemos exibi-lo no telão se a senhora quiser compartilhar. Renata olhou para o telão. Depois olhou para Isabela. Depois abriu a bolsa e tirou o celular. Havia a velocidade de quem está decidindo em tempo real se a oferta é uma armadilha ou uma oportunidade, e Renata aparentemente decidiu que era uma oportunidade porque ela caminhou até o palco e entregou o celular ao assistente de audiovisual que havia se aproximado. O documento apareceu no telão. Uma imagem de um contrato com um cabeçalho que Isabela reconheceu porque havia assinado documentos com aquele cabeçalho dezenas de vezes. A data era 2014. O nome dela estava ali. E havia um laudo pericial junto, em fonte pequena, com a assinatura de um grafólogo e um número de registro profissional, afirmando que a assinatura atribuída a Isabela Vargem no contrato original era inconsistente com amostras de sua escrita do mesmo período. A sala ficou em silêncio de novo. Ferreira Neto olhou do telão para Isabela com uma expressão que não era acusação, mas era, inequivocamente, uma pergunta. Isabela olhou para o documento no telão por um momento. Depois olhou para Renata, que estava de pé com a postura de quem acabou de lançar uma pedra e está aguardando para ver onde ela cai. Este documento, Isabela disse, foi produzido por um profissional chamado Carlos Meireles, que se identifica no laudo como grafólogo registrado sob o número que está visível ali no canto superior direito. Renata assentiu ligeiramente, como confirmando. Há 3 semanas, Isabela disse, o senhor Meireles entrou em contato comigo. Silêncio. Renata parou de assentir. Ele havia sido contratado para produzir esse laudo há aproximadamente 2 meses. Isabela continuou, com o tom de quem está apresentando fatos e não de quem está dramatizando, porque a dramatização era desnecessária quando os fatos já tinham peso próprio. O pagamento havia sido acordado em R$ 28 mil, dividido em 2 parcelas. A primeira parcela foi paga, a segunda não foi. O senhor Meireles me procurou porque havia tentado cobrar a segunda parcela por 3 semanas sem sucesso e porque preferiu me avisar antes de considerar outras opções. Ela abriu a bolsa pequena que estava pendurada no ombro e tirou o celular. Tenho gravação da conversa telefônica com o senhor Meireles, com data e hora registradas, bem como os comprovantes de tentativa de cobrança que ele me encaminhou por e-mail, que incluem o número da conta, de onde a primeira parcela havia sido transferida. Ela pausou. O número da conta corresponde a uma das contas pessoais registradas em nome de Marcos Vargem. O silêncio neste ponto era de uma qualidade diferente dos silêncios anteriores. Era mais denso, como o ar antes de uma chuva forte no mês de novembro em São Paulo, quando a pressão muda antes de qualquer trovão. Renata havia parado de se mover. Ela estava de pé com o celular na mão, estendido para o assistente de audiovisual que ainda o segurava, e sua expressão tinha a qualidade específica de alguém para quem o chão havia se movido ligeiramente e que ainda estava tentando encontrar equilíbrio. Marcos estava sentado. Ele havia voltado para a cadeira em algum ponto das últimas falas e Isabela não havia percebido o momento exato, porque havia estado concentrada em Renata e na sala. Mas ele estava sentado agora, e seu rosto tinha uma expressão que ela havia visto poucas vezes na vida dele. A expressão de quem chegou ao fim de um cálculo e o resultado é ruim. O laudo pericial apresentado pela senhora Renata, Isabela disse, foi produzido mediante encomenda e pagamento de uma das partes desta disputa com base em uma metodologia que o próprio produtor confirmou ser inadequada para os fins declarados no documento. A gravação e os documentos de suporte estão disponíveis para o Conselho. Ela olhou para Ferreira Neto, e para qualquer instância que solicitar, Ferreira Neto tirou os óculos e os apoiou na mesa. Era um gesto que Isabela havia visto outras vezes nele. Significava que ele havia chegado a uma conclusão e estava processando o que fazer a seguir. Eu sugiro, ele disse, com a voz de quem não está sugerindo, mas está determinando que esta noite seja encerrada aqui,
e que o Conselho se reúna em sessão extraordinária nos próximos 2 dias úteis para deliberar sobre as informações apresentadas. Marcos levantou a cabeça. Ferreira, isso é prematuro. Há uma série de questionamentos legítimos sobre a validade desta apresentação que precisam ser considerados antes de qualquer ação do Conselho. Marcos. A voz de Ferreira Neto não era alta. Era o tipo de voz que não precisava ser alta porque carregava 30 anos de peso próprio. Eu acompanhei a construção desta empresa. Coloquei dinheiro, coloquei tempo, coloquei meu nome. O que eu ouvi esta noite, se confirmado, é uma violação de confiança que não tem justificativa que eu esteja disposto a ouvir agora. Uma pausa. A reunião extraordinária será em 2 dias. Até lá, solicito que a diretoria executiva se abstenha de qualquer movimentação financeira não emergencial. Havia outros membros do conselho assentindo. Não todos, mas o suficiente. Marcos olhou para a sala, depois olhou para Isabela, e naquele olhar havia algo que ela não havia visto antes nele, algo que estava além da raiva ou do cálculo ou da arrogância que ela havia aprendido a mapear ao longo de 10 anos. Era algo mais parecido com a consciência de que havia perdido o controle de uma situação que ele havia acreditado controlar completamente e que a perda havia ocorrido de uma forma que ele não havia previsto porque havia presumido que a pessoa responsável pela perda não era capaz de planejá-la. Isabela sustentou o olhar por exatamente o tempo necessário. Depois virou para Renata. Renata estava recebendo o celular de volta do assistente de audiovisual. Ela o guardou na bolsa com movimentos que eram controlados demais para serem naturais, o tipo de controle que a pessoa exercia quando estava com raiva, ou com medo, ou com os dois ao mesmo tempo, e sabia que havia câmeras de segurança e 118 pares de olhos. A senhora está livre para ir embora, Isabela disse, para Renata, com a mesma calma com que havia dito tudo o mais naquela noite. Mas eu sugiro que a senhora não destrua o celular nem nenhum equipamento de comunicação pessoal nas próximas 48 horas. O escritório de advocacia Saraiva e Associados pode querer preservar evidências. Renata a olhou. Era um olhar que tinha muitas coisas dentro, e Isabela as reconheceu porque havia aprendido a reconhecer as coisas que estavam nos olhares das pessoas quando não havia mais tempo de disfarçar. Havia raiva, certamente. Havia humilhação. Havia algo que se parecia com a raiva específica de quem havia subestimado alguém e só estava percebendo a dimensão do erro agora. Você preparou tudo isso, Renata disse, a voz baixa o suficiente para que as mesas próximas ouvissem, mas não a sala inteira. Desde o início. Desde que tive razão para preparar, Isabela respondeu, igualmente baixa. Renata fechou a bolsa com um clique. Depois olhou uma última vez para Marcos, que estava sentado com um olhar no piso de mármore, e havia nesse olhar dela algo que Isabela não havia esperado encontrar. Não era afeto, mas era algo que havia sido afeto em algum momento, e havia se transformado em outra coisa no processo de fazer o que haviam feito juntos. Depois ela caminhou em direção à saída, com a postura de alguém que está tentando parecer que está escolhendo ir embora. Isabela não a seguiu com o olhar. Havia um cheque, mas não era mate ainda. O conselho se reuniria em 2 dias. Haveria advogados, haveria contestações, haveria um processo que poderia durar meses ou anos antes de qualquer resolução definitiva. Marcos havia perdido o controle da noite, mas não havia perdido o controle da empresa ainda, e um homem com os recursos dele e os contatos que havia construído em 10 anos não ia aceitar a derrota de uma noite como definitiva. E havia Ferreira Neto. Ferreira Neto, que havia pedido que o conselho se reunisse, que havia calado Marcos com uma frase, que havia sido durante décadas o mentor e o apoio mais sólido que Marcos havia tido. Ferreira Neto, que Isabela havia notado que tinha no arquivo de auditoria de Alencar uma informação que ela não havia apresentado naquela noite. Uma informação sobre uma transferência que havia ido não para a RC Consultoria, mas para outra conta. Uma conta que Isabela ainda não havia conseguido rastrear completamente. Uma conta que a fazia sentir que a noite ainda não estava completamente mapeada. Enquanto a sala começava a se dissolver em grupos menores de conversa e os garçons voltavam a circular com taças que ninguém mais queria, Eduardo Saraiva chegou ao lado de Isabela. Eduardo era o advogado que havia revisado os contratos de 2014, que havia pesquisado a cláusula 14, que havia ficado acordado até as 2 da manhã várias vezes nos últimos meses, verificando cada possível contestação antes que ela fosse feita. Ele tinha 42 anos,
cabelos com alguns fios brancos nas têmporas e o hábito de falar pouco e de escolher o momento de falar com mais cuidado do que a maioria das pessoas escolhia. Funcionou, ele disse, em voz baixa. Por enquanto ela respondeu. A reunião do conselho em 2 dias. Vai ser difícil, ela disse. Ferreira Neto vai conduzir, mas não sei o que ele vai fazer quando estiver sozinho com os outros membros. Ele me apoiou hoje porque estava na frente de 118 pessoas e os números eram irrefutáveis. Numa sala fechada é diferente. Eduardo ficou quieto por um momento. Depois disse, há mais alguma coisa que eu deveria saber antes de amanhã? Isabela olhou para a sala que estava se esvaziando. Para as mesas com os copos deixados pela metade, os programas amassados, os guardanapos dobrados fora do lugar. Para o telão que agora estava apagado, de volta ao azul escuro com o logo do hotel que havia sido a primeira imagem da noite. Sim, ela disse, mas vou precisar verificar uma coisa antes. A reunião extraordinária do conselho aconteceu em uma quinta-feira, às 10 da manhã, no 12º andar do edifício que sediava a sede administrativa do Grupo Vargem Real na Faria Lima. A sala de reuniões tinha uma parede inteira de vidro que dava para a avenida lá embaixo, e a luz que entrava por aquele vidro naquela manhã era branca e clara, sem concessões à suavidade, o tipo de luz que não fazia ninguém parecer mais bonito do que era. Isabela chegou 10 minutos antes do horário. Eduardo chegou junto, com uma pasta de documentos e a expressão controlada de quem passou 2 dias revisando cada possível desdobramento. Alencar havia enviado um representante, um homem mais jovem chamado Preto, que tinha o dom de parecer completamente neutro em qualquer situação, o que era uma qualidade essencial em auditorias, onde cada expressão facial poderia ser interpretada como parcialidade. Os membros do conselho chegaram aos poucos. Ferreira Neto foi o último, o que era deliberado porque Ferreira Neto havia aprendido, ao longo de 40 anos de negócios, que a última pessoa a entrar em uma sala controlava a temperatura da reunião. Ele se sentou à cabeceira sem olhar para Marcos, que estava do lado oposto da mesa, flanqueado por 2 advogados cujos ternos eram mais novos do que os de Eduardo, mas cujas expressões eram menos seguras. Marcos havia passado 2 dias trabalhando. Isabela sabia porque havia fontes dentro do escritório que haviam confirmado que ele havia convocado reuniões de emergência, havia solicitado pareceres jurídicos, havia tentado contatar membros individuais do conselho fora do processo formal. Havia tentado falar com Ferreira Neto 3 vezes. As 3 tentativas haviam sido ignoradas. Vamos começar, Ferreira Neto disse. O advogado de Marcos apresentou a contestação em 22 minutos. Era uma peça bem construída. Isabela reconheceu, porque o advogado era bom no que fazia. Argumentou que a cláusula 14 havia sido supersedida por um aditamento contratual de 2017 que alterava os termos de participação da sócia minoritária, que a auditoria havia sido conduzida, sem notificação prévia à diretoria executiva conforme exigido pelo regimento interno, e que os documentos apresentados no gala continham informações protegidas por sigilo empresarial que haviam sido divulgadas sem autorização. Era um bom argumento. Isabela havia previsto cada um dos 3 pontos. Eduardo se levantou. Com relação ao aditamento de 2017, ele disse, abrindo a pasta, a cláusula 14 do contrato original contém uma subcláusula específica que estabelece que qualquer modificação dos direitos de fiscalização da sócia minoritária requer sua assinatura e consentimento expresso. O aditamento de 2017 foi assinado apenas pelo sócio majoritário e pelo conselho da época, sem a assinatura ou o conhecimento da sócia minoritária. Portanto, não tem validade jurídica com relação às prerrogativas que ela detém pelo contrato original. O advogado de Marcos fez uma pausa calculada antes de responder. O argumento de que a sócia não foi notificada é contestável, dado que, há um e-mail, Eduardo o interrompeu, com o mesmo tom tranquilo de alguém que já sabia que seria interrompido e havia preparado a resposta. Enviado pela própria conta corporativa do Sr. Marcos Vargem, em 2 de março de 2017, para o endereço de Isabela Vargem, informando que o aditamento havia sido assinado. Esse e-mail não solicita a assinatura dela, não oferece prazo para contestação. É uma notificação unilateral de uma mudança já feita. Ele colocou uma cópia impressa sobre a mesa. A jurisprudência do STJ em casos de modificação de contratos societários
é bastante clara sobre o que constitui consentimento expresso. Ferreira Neto leu o documento. Depois o empurrou para o membro do conselho à sua direita. O advogado de Marcos ainda estava de pé. Isabela o observou e reconheceu o momento específico em que um profissional percebe que o argumento que havia preparado com mais confiança estava sendo desmontado com uma documentação que deveria ter sido mais difícil de encontrar do que foi. Ele passou para o segundo ponto, sobre a notificação prévia à diretoria, com menos convicção do que havia usado no primeiro. Eduardo respondeu. O representante de Alencar respondeu sobre o terceiro ponto. A reunião durou 3 horas e 20 minutos. No intervalo de 15 minutos que Ferreira Neto decretou antes da deliberação final, Isabela ficou de pé perto da parede de vidro, olhando para a avenida lá embaixo. O tráfego na Faria Lima naquela manhã era o tráfego normal de uma quinta-feira. Carros em filas, ônibus executivos, a vida que continuava completamente indiferente ao que estava acontecendo no 12º andar de um edifício específico. Eduardo ficou de pé ao lado dela sem dizer nada por um momento. Ferreira Neto vai pedir adiamento, ela disse, sem virar a cabeça. Por quê? Porque ele tem algo a esconder. Ela havia passado 2 dias verificando a conta que Alencar não havia conseguido rastrear completamente. Na tarde anterior, às 21 horas, Preto havia enviado uma mensagem com uma atualização. A conta estava registrada em nome de uma holding de Ferreira Neto. A transferência havia ocorrido 18 meses atrás. Era menor do que as transferências para a RC Consultoria, mas era suficiente para que Ferreira Neto soubesse que, se o processo de auditoria fosse ampliado, seu nome apareceria. Ele vai tentar controlar o processo do conselho de dentro, Eduardo disse, entendendo o que ela não havia dito explicitamente. Conter o dano antes que a investigação chegue nele. Sim, ela finalmente virou a cabeça. É por isso que eu não posso deixar que ele conduza a deliberação de dentro da sala. Eduardo a olhou. O que você tem em mente? A cláusula 14 não apenas garante o direito de auditoria, ela disse. Ela também estabelece que, em caso de constatação de irregularidades por auditoria independente, a sócia minoritária pode convocar uma assembleia de reavaliação da composição da diretoria executiva. Não precisa da aprovação do conselho para convocar. Precisa apenas de 30% de apoio dos acionistas com direito a voto. Você tem 30%? Tenho 22%, ela disse. Preciso de mais 8%. Eduardo ficou quieto por um momento. Os acionistas menores que foram diluídos nas últimas 2 rodadas de capitalização, ele disse, eles nunca ficaram satisfeitos com os termos. Não ficaram. Ela concordou. E hoje de manhã, antes desta reunião, 2 deles confirmaram que estão dispostos a assinar uma convocação de assembleia. Era 11% combinado. Mais do que precisava. O intervalo terminou. Todos voltaram para a mesa. Ferreira Neto retomou a cabeceira com aquela postura de autoridade que Isabela havia percebido durante as 3 horas anteriores, também uma postura de alguém que estava avaliando as opções de saída. Dados a complexidade dos argumentos apresentados e a necessidade de verificação adicional de documentos, ele disse, eu proponho que o Conselho suspenda esta deliberação por 30 dias, durante os quais, Senhor Ferreira Neto, Isabela interrompeu pela primeira vez naquela reunião. Antes da deliberação, tenho uma notificação a apresentar ao Conselho. Ferreira Neto parou. A pausa durou exatamente o tempo de uma pessoa avaliando se a interrupção era um erro de protocolo ou uma jogada. Prossiga, ele disse. Nos termos da cláusula 14 do contrato de constituição, e com base nas constatações da auditoria independente que foram apresentadas ao Conselho, estou convocando uma assembleia de reavaliação da composição da diretoria executiva do Grupo Vargem Real. Ela colocou o documento sobre a mesa. 3 páginas, com as assinaturas dos acionistas que haviam confirmado, incluindo a dela. A convocação conta com o apoio de 33% dos acionistas com direito a voto. A Assembleia está convocada para daqui a 15 dias úteis, conforme prazo mínimo estabelecido pelo Estatuto. Silêncio. Marcos olhou para os seus advogados. O mais velho deles estava lendo o documento com a atenção de alguém que está procurando um erro de forma e não está encontrando. Ferreira Neto não leu o documento. Ele olhou para Isabela de um jeito que era, pela primeira vez naquelas 3 horas, o olhar de alguém que está vendo a situação com nitidez completa. Não era raiva, era algo mais próximo de um reconhecimento relutante. A convocação está em ordem, ele disse, finalmente. O advogado mais velho de Marcos
Ergueu a cabeça do documento. A convocação pode ser contestada com base em... A convocação está em ordem, Ferreira Neto repetiu, com uma firmeza que encerrava a conversa. E Isabela entendeu naquele momento que Ferreira Neto havia chegado ao mesmo cálculo que ela havia chegado, que era mais seguro para ele deixar o processo seguir do que tentar bloqueá-lo de um jeito que tornaria a investigação ainda mais ampla. A reunião foi encerrada. No corredor, enquanto os outros saíam em grupos e os advogados de Marcos falavam entre si em voz baixa, Marcos parou ao lado de Isabela. Havia algo que ela não conseguia nomear completamente no rosto dele. Não era exatamente arrependimento, porque Marcos não era o tipo de pessoa para quem arrependimento vinha facilmente. Era mais parecido com a percepção de que havia cometido um erro de avaliação fundamental. Eu nunca pensei que você faria isso, ele disse. Ela o olhou. Havia 10 anos de memória entre eles. O almoço com o investidor, as noites desenvolvendo planos no apartamento pequeno que tinham antes de a empresa crescer, as vezes em que ele havia dito que ela era a parte inteligente da sociedade e havia dito isso como elogio, sem perceber que também estava dizendo que não a levava a sério. Eu sei, ela respondeu. Ele ficou quieto um momento. A empresa vai sobreviver a isso? Era uma pergunta estranha de fazer para a pessoa que havia iniciado o processo. Mas era também uma pergunta sincera, porque por baixo de tudo o que havia acontecido, havia uma empresa que eles haviam construído juntos, que empregava pessoas, que tinha projetos em andamento, e Isabela sabia que Marcos, com todos os seus defeitos, também havia colocado anos e trabalho genuíno naquilo. Vai, ela disse, se for bem gerida daqui em diante. Ele assentiu levemente. Depois caminhou em direção ao elevador, sem olhar para trás. A assembleia aconteceu 15 dias depois. Foi uma tarde de terça-feira, em uma sala diferente, com um número maior de acionistas presentes do que qualquer reunião anterior do grupo. Isabela havia trabalhado cada um dos dias do intervalo, conversando com acionistas, respondendo perguntas, apresentando a análise de Alencar em versões mais detalhadas para quem havia pedido mais informação, construindo a coalização de votos que ela sabia que precisaria. Não foi fácil. Houve 3 acionistas que haviam confirmado inicialmente e depois recuaram depois de serem contactados pelos advogados de Marcos. Houve um que havia pedido garantias que ela não estava em posição de dar com certeza absoluta. Houve 2 dias em que Eduardo havia chegado ao escritório temporário que ela havia montado em uma sala do Saraiva e associados com expressão de alguém que havia recebido notícias ruins, e eles haviam ficado sentados revisando as opções até tarde. E havia Ferreira Neto. Ferreira Neto havia ficado quieto durante os 15 dias. Não havia apoiado Marcos publicamente, mas também não havia declarado apoio a ela. Havia respondido às suas mensagens com respostas breves e não comprometidas. Isabela havia tomado a decisão, 5 dias antes da Assembleia, de agir antes que ele decidisse em que lado ficar. Ela havia marcado um encontro com ele em um café no Itaim Bibi, em uma tarde de sexta-feira. Eu sei da conta, ela disse, sem preâmbulo, depois que o garçom havia servido e se afastado, a transferência de 18 meses atrás. Alencar identificou. Ferreira Neto segurou a xícara sem levar lá à boca. Ele era um homem que havia passado 40 anos mantendo compostura em situações difíceis, e a compostura estava intacta, mas havia algo nos olhos dele, bastante fundo, que se parecia com o reconhecimento de alguém que sabia que havia um arquivo com seu nome. O que você quer fazer com essa informação? Ele perguntou. Depende. Ela disse. A transferência foi pontual ou era parte de um esquema maior? Uma pausa longa. Pontual. Marcos me pediu um favor. Eu não soube na época o que estava financiando. Ela olhou para ele. Havia algo na resposta que soava verdadeiro e algo que soava incompleto, e ela não tinha como saber com certeza qual era qual. Mas havia uma diferença, funcionalmente, entre um homem que havia cometido um erro de julgamento e um homem que havia participado conscientemente de um esquema de desvio. Na Assembleia, ela disse, vou precisar de 3 votos do Conselho. Com esses 3 votos, tenho a maioria qualificada para a mudança de diretoria executiva. Ferreira Neto continuou segurando a xícara. E se eu der esses votos? A investigação de Alencar foi concluída. O relatório final documenta as transferências para a RC Consultoria. A transferência para sua holding foi identificada como outlier e não integra o relatório final. Ela fez uma pausa. A menos que eu decida expandir o escopo. Ele a olhou por um longo momento.
Era o olhar de alguém que está avaliando se está sendo ameaçado ou se está sendo oferecido uma saída e que percebe que as duas coisas podem ser a mesma coisa. Entendido, ele disse. Na Assembleia, Ferreira Neto votou a favor da mudança de diretoria. 2 outros membros do Conselho que haviam estado indecisos votaram na mesma direção. A mudança foi aprovada com 58% dos votos. Marcos foi afastado da diretoria executiva com efeito imediato, sujeito a processo interno e encaminhamento às autoridades competentes dos documentos de auditoria. A deliberação durou 2 horas e 40 minutos. Isabela passou a maior parte do tempo sentada, ouvindo, intervindo apenas quando necessário, com a precisão de alguém que havia aprendido que a contenção, usada corretamente, era mais eficaz do que a expansão. Quando terminou, quando as últimas pessoas haviam saído da sala e restavam apenas ela e Eduardo e o representante de Alencar, a sensação que ela teve não foi euforia. Era algo mais silencioso, mais parecido com o fim de uma tensão longa, como quando a chuva finalmente começa depois de horas de calor carregado e o alívio não é de alegria, mas de resolução. Eduardo ficou de pé perto da janela. O sol havia descido o suficiente para que a luz sobre a Faria Lima fosse mais laranja agora, sem a brancura clínica da manhã. Ele não disse parabéns, nem você conseguiu, nem nenhuma das frases que seriam óbvias. Disse apenas, vai querer tomar um café antes de ir? Isabela olhou para ele. Eduardo havia estado presente em cada etapa dos últimos 4 meses, com uma constância que ela havia notado, e não havia mencionado porque havia outras coisas a mencionar. Ele havia ficado acordado às 2 da manhã, verificando subcláusulas contratuais. Havia feito perguntas precisas e havia esperado pelas respostas com paciência real, não a paciência performática de quem espera pela próxima oportunidade de falar. Havia dito uma vez, numa tarde em que ela havia chegado ao escritório com uma expressão que revelava mais do que ela pretendia, apenas tudo bem? E quando ela havia respondido sim, ele não havia insistido, mas havia preparado o café sem que ela pedisse. Era o tipo de atenção que não anunciava a si mesmo. Sim, ela disse. Eles foram a um café, a uma quadra do edifício, um lugar pequeno sem janelas para a rua, com mesas de madeira escura e o cheiro de torrefação que ela associava a compromissos de manhã cedo. O atendente perguntou o que iam querer, e ela pediu um café com leite, e ele pediu um expresso, e eles ficaram sentados sem que houvesse urgência em nenhum dos lados para que o silêncio fosse preenchido. O que você vai fazer a seguir? Ele perguntou, depois de um momento. Era a mesma pergunta que qualquer pessoa poderia fazer. Mas havia uma diferença entre como alguém pergunta isso por convenção e como alguém pergunta isso porque realmente quer saber a resposta, e ela havia ficado suficientemente atenta, nos últimos 4 meses, para distinguir as duas coisas quando as ouvia. Não sei ainda, ela disse. E era verdade. Havia a empresa que precisaria de uma nova liderança executiva e de um período de reconstrução de confiança interna e externa. Havia o processo judicial que viria, que ocuparia advogados e tempo e energia por um período que ela ainda não conseguia calcular completamente. Havia a sua própria vida, que havia estado suspensa em modo de operação de crise por tempo suficiente para que ela houvesse esquecido como era quando não estava. E você? Ela perguntou. Ele olhou para o expresso. Depende do que acontece a seguir com a empresa, ele disse. Mas também depende de outras coisas. O café chegou. Ela envolveu a xícara com as 2 mãos porque o ar-condicionado do lugar estava calibrado para São Paulo em outubro, que era desnecessariamente frio para qualquer ser humano razoável. Outras coisas como o quê? Ela perguntou. Ele a olhou. Era um olhar direto, sem a qualidade calculada que havia nos olhares das pessoas quando queriam transmitir algo com subentendido, mas também sem a qualidade neutra dos olhares profissionais. Era um olhar de alguém que havia decidido dizer algo e estava dizendo. Como se a pessoa com quem trabalhei por 4 meses teria interesse em jantar sem pauta na sexta, ele disse. Isabela ficou olhando para a xícara de café por um momento. Havia uma parte dela que estava acostumada a avaliar cada proposta em termos de vantagens e riscos e implicações de longo prazo, e essa parte estava prestes a começar o processo. Mas havia outra parte, uma parte que havia ficado calada por tempo suficiente para ter opiniões acumuladas sobre o assunto, que disse algo mais simples. Teria, ela disse. Ele assentiu. Não com expressão de vitória, mas com a expressão de alguém que perguntou algo e obteve uma resposta real. Eles terminaram o café. Fora, a Faria Lima tinha o trânsito da entardecer de uma terça-feira,
a cidade indiferente e constante ao redor, São Paulo fazendo São Paulo do jeito que sempre fazia, sem pausa para o que havia acontecido ou o que poderia acontecer. 3 meses depois, o Grupo Vargem Real tinha uma nova diretoria executiva, indicada por um processo de seleção que Isabela havia participado de supervisionar, mas não de executar, porque havia aprendido a diferença entre controlar e delegar, e havia aprendido também que a segunda era às vezes mais difícil do que a primeira. Marcos havia chegado a um acordo com o Ministério Público, ressarcimento dos valores desviados, afastamento permanente da gestão de empresas de capital aberto e o tipo de resolução judicial, que não era exatamente absolvição, mas também não era a condenação máxima que alguns haviam pedido. A RC Consultoria havia encerrado atividades, Renata havia desaparecido da mídia corporativa, que havia coberto o caso com a voracidade característica de quem encontra um drama com todos os elementos certos: poder, dinheiro, traição e uma reviravolta final suficientemente bem construída para merecer mais de um ciclo de notícias. Ferreira Neto havia pedido para não ser reconduzido ao Conselho na renovação de mandato, que havia ocorrido 6 semanas depois da Assembleia. Havia saído com uma carta protocolar de agradecimento e sem ruído, que era provavelmente o melhor resultado disponível para um homem na sua posição. Isabela havia ficado com os seus 22%, não havia assumido nenhum cargo executivo, havia declinado quando o novo CEO havia sugerido uma posição de diretora de estratégia, educadamente, com a explicação de que preferia continuar como sócia ativa, sem papel operacional formal. Era uma posição que a maioria das pessoas acharia que estava aquém do que ela havia conquistado, uma espécie de recuo, quando poderia ter avançado para o centro do palco que ela mesma havia construído. Mas Isabela havia passado 10 anos observando que a maioria das pessoas confundia visibilidade com poder. Havia aprendido que os dois nem sempre coexistiam, e que quando precisava escolher, ela preferia o segundo. Era uma escolha que ela havia feito desta vez sabendo o que estava fazendo, não por obrigação ou por hábito, ou porque alguém havia presumido que era o que ela queria. Essa era a diferença. Na sexta-feira daquele mês, ela havia jantado sem pauta. Na sexta-feira seguinte também. Era cedo para saber o que aquilo era exatamente, e ela havia decidido que não precisava saber ainda, que havia coisas que se revelavam no ritmo delas e não no ritmo da impaciência. O relógio no pulso esquerdo, o que não combinava com nenhum vestido mas que ela nunca tirava, havia sido dado a ela pelo pai no dia em que ela havia defendido a dissertação de mestrado, e a inscrição na parte de trás dizia apenas o primeiro nome do pai e o ano, sem outras palavras, porque o pai era um homem que achava que as palavras extras raramente acrescentavam ao que as palavras necessárias já haviam dito. Ela havia aprendido muito com isso.